Bom dia, meus amores, bom dia, meus amados. A paz do Senhor no coração de cada um. Amém. Irmãos, hoje aqui para a nossa meditação desta manhã, a gente vai ler lá no Gênesis 4, verso 7. Bora ver o que Deus tem para nos falar hoje. Ele nos diz assim: se procederes bem, não é certo que será aceito, né? Se procederes, e todavia se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está falando aqui referente àquela oferta de Caim e Abel. Aqueles dois irmãos, que foram os primeiros filhos de Adão e Eva, nossos primeiros pais, né? Como nós sabemos da história do começo do mundo. Irmãos, aqui a gente pode ver o que houve entre os dois. Ali houve uma desavença tão grande, a inveja deixou tocar no coração de um dos seus filhos, que o outro chegou a tirar a vida do seu irmão, por causa da inveja, por causa do seu proceder, como Deus diz aqui. Ele procedeu mal, né? Ele diz assim: se quando vê um pensamento mal, cumpra-se você dominá-lo, para não executar a ação, né? Você tem que dominar, você tem que buscar, você tem que orar, pedir para que Deus tire aquele pensamento mal que não agrada a Deus. Ali, aqueles dois irmãos, um era lavrador e outro era agricultor. Não, um era agricultor e o outro era pastor de ovelha, né? Ao contrário. Então, o que era lavrador, que é Caim, né? Ele era lavrador, ele cultivava na terra, ele plantava, ele colhia, ele era um agricultor. E o outro cuidava de ovelhas, cuidava de gado, cuidava de ovelha, digamos assim. O trabalho deles era diferenciado. Deus, então, for oferecer uma oferta a Deus. Deus pediu uma oferta a eles, né? Na história. E aí um deles deu o melhor para Deus. E o outro deu relaxadamente. Procedeu mal. É como Deus nos diz. O outro deu das melhores primícias que ele tinha do seu trabalho. E o outro não pensou. Talvez pegou um lá de qualquer jeito e ofereceu. Só que era para Deus. Era para um amigo. Era para um irmão. Entende? Aí é que você tinha que analisar o seu proceder, né? Porque não era todo dia que você faria isso. Isso foi um dia, uma oferta. Então, que nós possamos levar em consideração para nós que o egoísmo do nosso coração nos faz agir dessa maneira, até tirar vidas. Porque muitas vezes a gente quer só pra gente. A gente não quer pros outros, não quer ajudar ninguém, só quer pra si, só quer pra si. E Deus não se agrada. Então Deus sonda os corações. Ele sonda o coração de cada um. Abel era pacato. Abel era um homem que não tinha, era um rapaz, um jovem que não tinha o quê? O orgulho, que não tinha o egoísmo. Ele disse, não, é pro meu amigo, vou dar o melhor. Meu amigo, é tipo assim, irmãos. Quando nós temos alguém que a gente gosta, que a gente não tem orgulho, que a gente não tem egoísmo em si, quando chega uma visita, você, fulana, entra, senta, pega a cadeira, limpa ali, dá o melhor lugar para ele sentar, manda fazer um almoço especial. Você trata com amor, você trata com carinho. Você quer dar o melhor seu na sua casa para ele. O que você, quando ele faz um aniversário, você quer dar um bom presente. É assim que era Abel. Abel agia dessa forma. O seu irmão era diferente. Era o oposto de Abel. Tá entendendo?
Então aconteceu ali aquele primeiro homicídio, aquela primeira morte, assassinato. O irmão, tão provável que a gente pode ver assim na história, que quando Caim falou para o seu irmão, vamos ao campo, meu irmão. E ele sem malícia, ele sem maldade, como era irmão, vamos. E foi. E ele já estava tudo maquinado no coração, no peito de Caim, para tirar a vida do seu irmão. O outro, como não tinha malícia, não tinha maldade, foi simplesmente como uma ovelha quando vai para o matadouro. E ele foi como uma ovelha. E chegando lá, Caim, usado pelo inimigo, porque nós vivemos, nós sabemos que existe o bem e o mal. E o mal já estava preparando todo o terreiro, ali tudo, maquinando na mente do seu irmão Caim. Chegando então lá, né, ele tirou a vida do seu irmão Abel. Hoje, nos dias atuais, a gente pode ver, irmãos, é o que acontece. Muitas vezes, nós somos muito egoístas. Eu digo assim para mim mesmo, eu sou a principal. Nós somos muito egoístas, a gente só quer para nós. A gente sente inveja, a gente sente orgulho. Isso não agrada a Deus. É o que ele fala. Se procederes bem, é claro que terá vitória. Se procederes mal, passará pela pena. Então é assim, o mundo está assim. Hoje, o mundo está assim. Nós podemos ver, irmãos, que a primeira inveja, o primeiro orgulho, a primeira de todas as coisas erradas aconteceu no céu. Por quê? Porque Satanás, Lúcifer, sentiu inveja do Deus Todo-Poderoso. Ele queria fazer um trono além do de Deus. E ele maquinou ali o mal com muitos anjos bons. E até essa metade desceu para a terra com ele, com Lúcifer. Lúcifer era um homem lindo no céu, um anjo, belo. E ali, com a sua formosura, ele se deixou levar. Com a sabedoria que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, que Deus deu para ele fez tudo errado. Ele fez um embaralhado de coisas erradas. Maquinava tudo mal. E aí, irmãos, foi para a sua ruína cada vez mais. Foi expulso do céu. Muitos que se deixaram levar pelas palavras de Lúcifer, desceu junto com ele, que foi a terça metade dos anjos do céu. Assim está escrito. Hoje eles vivem na terra. Por isso que a nossa luta espiritual hoje em dia, como diz na palavra do Senhor, não é contra o sangue e a carne, mas contra as potestades, as hortas espirituais malignas que existem no mundo. São as vozes que a gente escuta no eu, no coração. E tem as vozes pro certo e tem as vozes pro errado. Por isso que a luta é grande. Mas quando você dá ouvido à voz, aquela voz que não é para fazer aquilo que você vê que não vem do proceder de Deus, você tem a vitória. E muitas vezes a gente diz, mas muitas vezes a gente se deixa, realmente, a gente se deixa levar. Quando a gente o quê? Quando a gente não está muito ligado ao Pai, quando a gente não busca, porque Deus diz, orai sem cessar. Porque o meu filho venceu o mundo. Jesus disse, orai sem cessar, porque eu venci o mundo. Ou você pensa que Jesus, ele não passou por tudo que nós passamos? Jesus veio como um homem natural, de sentir dores, de sentir vontades. Só que ele se deixava dominar-se para não fazer aquilo que era errado. Porque ele é certo, porque ele vivia ligado ao Pai.
o tempo todo a Deus. Porque Deus diz, se teus pés fizerem tu desviar para o mal, melhor que tu entre coxo no céu do que tu ir com ele. E se perder, né? Se perder. Ele diz, se tua mão faz tu tropeçar, corte. Vá coxo para o céu do que você ir para o inferno com as duas mãos. Então aí nós temos que analisar, nós temos que atentar para a palavra do Senhor. Quando Deus nos diz que a sua palavra, que é a Bíblia, ela nos ajuda a instruir na justiça e na verdade, dela nós temos conhecimento, ela é cortante, que penetra na alma, e dela terás sabedoria. A Bíblia é um livro que ela é atualização de hoje, é atual. Muitas pessoas dizem que a Bíblia é um livro muito antigo, há mais de 2000 anos atrás. Acabou, tudo mudou, a era mudou, não existe mais. Não, irmãos, nós podemos ver que a Bíblia é o livro mais atualizado do mundo, é a Bíblia. Tudo que está escrito aqui está acontecendo. Estamos vendo aí atualização, tudo. Hoje você pode ver, é filho contra pai, é pai contra filho, é morte de um irmão com o outro, pandemia, miséria, fome, egoísmo, guerra, fome, tempestades. Está acontecendo e está aqui escrito na palavra do Senhor. Está escrito aqui e está acontecendo. Por que ela é desatualizada? Não é, irmãos. A Bíblia é atualizada. Cumpre nós querermos aprender a ler, a saber do que está à nossa frente, o que está à nossa volta. Porque Deus deixou para nos orientar, para nós ficarmos o quê? Atualizado nas coisas que estão nos acontecendo hoje. Hoje. Entende, irmãos? Que nós possamos procurar mais ler a palavra do Senhor, ouvir os ensinos que vem dela. Sabe por quê, irmãos? Eu digo aqui porque a Bíblia eu tenho assim como uma bússola, como um mapa que nos orienta para chegar ao tesouro. Não vou dizer que é fácil. Temos luta, temos muitas coisas para enfrentar. Mas se você está ligado, buscando, você chega ao tesouro. Você está com o mapa. Se você se agarrar no mapa e não deixar ele fugir de você, ou não perder ele, você chega à vitória. Você chega ao tesouro. É a Bíblia. É a palavra do Senhor. Ele deixou para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redaguir, para nos orientar e dela ter sabedoria. A palavra do Senhor. Olha o tanto que ele é amor. Olha o tanto que ele é maravilhoso. E ele fez muito por nós e faz sempre. Deus é tão amor que ele deu o seu único filho para vir morrer por nós naquela cruz. Pelos nossos pecados. Pelas nossas injustiças. Deus faz assim. Deus fez assim. Ele nos ama, ele é amor. E seu filho é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele não indagou o seu pai quando disse: filho, vai lá. Vai lá morrer por esse meu povo que eu fiz, que eu amo. O filho disse: vou, pai, vou sim. Eu vou com todo prazer, papai. E ele veio e demonstrou o amor de Deus, o amor de Jesus. Ele demonstrou em todo o tempo. Foi tentado, foi humilhado. Tudo aconteceu com Jesus. Mas Jesus não fraquejou. Jesus não indagou. Jesus não enfraqueceu. Continuou firme na rocha, que é Deus. E nós podemos também. Nós podemos.
E o que eu tenho a falar para vocês, meus amados, vamos segurar na rocha, vamos se afirmar nessa rocha que é Deus, e vamos se agarrar na bússola, vamos se agarrar no mapa que nos leva à salvação, que nos leva à vitória. Tudo vai ser destruído, tudo, mas aquele que quer morar lá naquele lugar onde Jesus foi preparar, tem que se agarrar na bússola, tem que se agarrar no mapa para poder chegar lá. E não é difícil, irmãos. Basta segurar na rocha. Basta segurar na bússola. Temos luta, temos muita que ser duro para conseguir. Mas com certeza, você segurando na rocha firme que é Deus, na rocha firme que é Jesus, nós conseguiremos. Porque Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. E tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Deus, que é o nosso Jesus. Amém? Fica a dica para cada um de vocês. Muito obrigado. Ficou na paz do Senhor. Amém?